Glória a Deus, a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes nessa noite? Louvado seja o nome de Jesus. Desde já, eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa igreja, para juntos nós adorarmos o nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida do Lucas, o pastor Reginaldo Cruz, o pastor Genilson Marques, que nos fez o convite para estar aqui nessa noite. Pastor Lambrizotti, nossa sede de Campinas, homem de Deus, que trará uma mensagem abençoada para nós daqui a pouco. E eu tenho entendido que o foco do diabo nesses últimos dias são as famílias. Nós temos visto tantas coisas que contrariam os princípios cristãos. E nessa noite eu quero ministrar essa canção sobre a sua vida, que fala sobre a restauração de famílias. Que somente Deus pode restaurar esse amor que está sumindo. Vamos adorar o nome de Jesus. Glória a Deus. Gostaria que você meditasse na letra dessa canção. Veja bem. Quero te pedir, meu Senhor, atende agora o meu clamor. Pelo que fizestes perfeito e que o homem roubou, o amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás. A alegria que existia no lar e hoje se esfriou. O filho que dos pais se esqueceu, a família que não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar, o desprezo que o vovô suportou, a indiferença que sofreu a vovó, o orgulho invadiu corações, mas Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé, e tua família Ele irá restaurar hoje. Se você crê essa noite, derrama tua unção, meu Senhor, teu Espírito em nosso favor. Somos tua existência, a tua criação. Eu te peço, pelo amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás, a alegria que existia no lar e hoje se esfriou. O filho que dos pais se esqueceu, a família que não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar,
o desprezo que o vovô suportou, a indiferença que sofreu a vovó. O orgulho invadiu corações, mas Deus pode restaurar esse amor. E só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé, e tua família Ele irá restaurar hoje. Nós te pedimos, Senhor, venha com poder e com graça sobre as famílias, Deus. Oh, só Deus, só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé, e tua família Ele irá restaurar hoje. Irá restaurar. Se você crê, basta só você pedir com fé. Basta só você pedir com fé. Ele irá restaurar o teu lar, a tua casa, a tua família será liberta pelo nome de Jesus. Hoje, se você crer, hoje. Glória a Deus. Foi me dada a oportunidade para louvar a Deus com 2 canções. Lucas me disse que é para louvar a Deus com canções que falam sobre amor, sobre família. Vamos louvar a Deus com essa canção. Adorado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Oh Jesus, nós te adoramos, Deus. Nosso Deus é poderoso. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um som, uma voz dizendo os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um som, uma voz dizendo os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo
eu estive ao teu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Ao teu lado. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Merece até uma salva de palmas, viu, irmãos? Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Uma grata surpresa conhecer o Elias Souza, esse jovem que serve a Deus, e essa voz abençoada, né? Uma indicação do irmão Lucas, e a gente hoje está lisonjeado em conhecê-lo. Meus irmãos, nós vamos ouvir o nosso pastor, o pastor Jorge, e depois do pastor Jorge nós vamos ouvir novamente o Elias Souza, né? Nosso pastor está aqui, e aí nós vamos ouvi-lo, ele com a palavra dele, e logo depois o Elias canta novamente, e daqui a pouquinho a gente vai ouvir a palavra com o pastor Alain Brizotti pregando aí para as famílias. Você pode abrir oficialmente, agradecer o pessoal que veio e fazer uma oração. A paz do Senhor para os irmãos. É uma alegria, meus irmãos, por estar aqui, quando se é organizado esse simpósio para a família. A família vive em guerra. Se há um interesse do inimigo de nossas almas destruir a família. Mas a família está protegida por Deus. Por isso, meus irmãos, a igreja preocupa em cuidar, em orientar. Cada membro de família, cada pai de família deve estar preparado para lutar contra as hostes infernais. Porque há tanta coisa que o inimigo coloca no meio da família para haver divergência, para haver desunião, para haver falta de paz. Isso é geral do mundo. Mas qual o modelo da família que Deus quer? O modelo da família que Deus quer é a família que o salmista escreveu, o Salmo 128. Esta é a verdadeira família. Tantas coisas se criam, se inventam, mas Deus já organizou tudo. Foi Deus que instituiu a família. E nós precisamos, meus irmãos, batalhar para que a família permaneça unida. Há, meus irmãos, um preço a pagar para uma família viver unida.
preço do amor, preço da compreensão, preço da humildade, preço do perdão. Nenhuma família pode viver unida se não houver perdão. Quantas palavras que surgem numa família e que tem que haver o perdão, o exercício do perdão. Eu conheço alguns casais que têm dificuldade. O marido tem muita dificuldade de pedir perdão para a esposa. Ele ofende, entende que está ofendida, mas não tem coragem. É vergonhoso pedir perdão. Nunca foi vergonhoso pedir perdão. Pede perdão. E Deus começa a aprovar, Deus começa a abençoar. Que Deus abençoe o pastor Reginaldo, o pastor Genilson, a equipe que estão organizando, estão trabalhando, os pastores que irão falar, pastor Alan Brizotti, todos os cantores, todos os pastores, que esse fim de semana seja uma bênção para cada casal, seja uma bênção para cada família da nossa igreja. Uma igreja de família forte é uma igreja forte. Uma igreja não pode ser forte se a família está fraca. Primeiro, a igreja começa na casa. Paulo disse: a igreja, sal da igreja está na sua casa. Cada casa é uma igrejinha. E essa igreja reúne no templo para glorificar a Deus. Mas lembre, irmão, na sua casa há uma igreja que glorifica o nome do Senhor, que ora, que presta a Deus louvor para o bem dos seus filhos. Nós queremos agradecer aqueles irmãos que contribuíram, aqueles que ajudaram nesta realização. Vocês estão fazendo para Deus aquilo que vocês contribuíram. Deus o retribuirá dobrado, porque vocês estão fazendo para uma causa justa, uma causa importantíssima. Todo mundo precisa de palavra, de conselho para a família. Não tem idade. Crise em família não tem idade. Não tem anos. Não é sinal de boda de prata, boda de ouro, não. Família tem problema quando não tem no casal, tem na família, tem nos filhos, tem na nora, tem no genro. Todo mundo tem problema. Mas cada família deve aprender a resolver o problema à luz da palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode orientar. O amor a Deus, o amor à sua palavra, faz com que as famílias continuem unidas, agarradinho, para a glória do nome do Senhor. Nós queremos pedir uma bênção de Deus para esse seminário, para esses 3 dias de trabalho, que possam verdadeiramente Deus usar os seus instrumentos para trazer para cada um de nós, para cada casal, uma porção de edificação, de bênção na sua vida. Eu convido os irmãos para fazer uma oração. Nessa oração apresentemos o pregador, que Deus já tem a mensagem preparada para cada coração nesta noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui reunidos nesta noite para iniciar esse trabalho, esse simpósio, essa conferência de casais. Tu sabes, Senhor, que as famílias estão sendo atacadas pelo inimigo das nossas almas, o inimigo do seu plano. Foi o Senhor que instituiu a família na terra. E aqui estamos, ó Deus, para que as famílias sejam mais edificadas, mais abençoadas, meu Deus. Prepara esses 3 dias, muitas bênçãos, muita mensagem, muita edificação para o coração, meus irmãos, de cada um dos teus filhos. Deus maravilhoso, abençoa os louvores, a mensagem, que tudo que seja feito aqui seja para a glória do seu santo nome. Te louvamos, ó Deus, por tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Eu quero declarar aberto esse final de semana, aberto oficialmente, e faço
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Meus irmãos, tomem assento, por favor. Eu percebi aqui que vários pastores aqui do Ministério Vila Nova estão conosco, o pastor Fausto, pastor da Assembleia de Deus ali no Itatiaia, e também um grande amigo meu. Sou orgulhoso em tê-lo como amigo. Pastor Luiz Mar também, eu ouvi aqui, e tem chegado mais outros pastores. Pastor Natan e a pastora Elieide, né? Nós louvamos a Deus ali do Jardim das Oliveiras. Isso aí, nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Nós vamos ouvir mais uma belíssima canção com o cantor Elias Souza, e depois nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Mais uma vez eu quero agradecer por essa oportunidade, pastor Reginaldo, Lucas. Estou finalizando o meu CD. Desde já eu peço a oração dos irmãos por nós. Como o pastor disse aqui agora há pouco, crise na família não tem tempo, não tem época, mas com o amor de Deus nós podemos vencer tudo. Eu quero ministrar essa canção, que é uma canção que é regravada do Marquinhos Gomes, que vai estar no meu CD também. O amor nunca perde. Louvado seja. Não adianta lutar com as armas do mal. Levante a bandeira do amor e esse vento vai passar. O nosso Deus nunca dorme e sempre está vendo tudo. E num piscar de olhos, Jesus toma a frente de sua vida. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. Lute com as armas do bem e obterás a vitória. Águas passadas não movem moinhos, de seus pecados Deus esqueceu. O nosso Deus nunca dorme e sempre está vendo tudo. E num piscar de olhos, Jesus toma a frente de sua vida. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Está conosco também o pastor Hélio Macedo, lá de Anápolis, e também o pastor Wilson, lá de Goianira, também está conosco. Vamos ouvir agora a mensagem da palavra do Senhor com o pastor Alain Brizotti. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vou pedir aos irmãos a gentileza de estar em pé, para nós fazermos a leitura na palavra de Deus, na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e o versículo 30. Para mim, irmãos, é um prazer enorme estar mais uma vez aqui. Os irmãos sabem que eu me sinto muito bem aqui nessa igreja Vila Nova. Tanto que dessa vez eu quero fazer um voo um pouco mais profundo com os irmãos, já que a gente já se conhece um pouco mais. Amém, irmãos? Entrar um pouquinho mais a fundo aí nesse tema que eu tive a honra de conversar um pouco mais com o pastor Reginaldo sobre a questão do tema. Deus está na sua família? É uma pergunta. Eu trabalhei essa pergunta no meu livro que vai sair semana que vem. Deus está na sua casa? Casamento, sexo e espiritualidade. Então, essa pergunta a gente adaptou para o tema aqui do seminário. Deus está na sua família? E eu quero que os irmãos, juntamente comigo, pensem aqui hoje nessa pergunta. Amém, irmãos? Efésios capítulo 4, versículo 30. A minha versão aqui é um pouco diferente, aquela que eu disse aos irmãos da última vez que estive aqui, a mensagem de Eugene Peterson. Então é um texto um pouco diferente, talvez você sinta uma diferença, mas eu acho poético e extraordinária a forma como foi traduzido esse texto. Efésios 4:30, na maioria das Bíblias, diz: não entristeçais o Espírito Santo. E Eugene Peterson colocou de uma forma extraordinária. Ele disse assim, não entristeçam Deus, não lhe causem nenhum desgosto. O Espírito Santo que se move e respira em vocês é quem nos leva à intimidade com Deus e os deixa em condições de se relacionar com Ele. Não desprezem esse presente maravilhoso. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, eu quero começar essa reflexão. Eu quero ler para vocês um poema de um escritor chamado Fernando Pessoa, um dos maiores mestres da língua portuguesa, e ele escreve sob o pseudônimo de Álvaro de Campos, um poema chamado Aniversário. Ele escreve esse poema no dia 15 de outubro de 1929. É um poema extraordinário que fala da questão da lembrança da infância na família, chama-se Aniversário. Presta atenção no que ele diz. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até o fazer anos era uma tradição de há séculos, e a alegria de todos, e a minha, estava certa como uma religião qualquer. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu tinha a grande saúde de não perceber coisa nenhuma, de ser inteligente para entre a família, e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando vinha a ter esperança, já não sabia ter esperanças. Quando vinha a olhar para a vida, perdera o sentido da vida. Sim, o que fui de suposto a mim mesmo, o que fui de coração e parentesco, o que fui de serões de meia província, o que fui de amarem-me e eu ser menino, o que fui, ai meu Deus, o que só hoje sei que fui, a que distância nem eu acho, o tempo em que festejavam o dia dos meus anos. O que eu sou hoje é como a umidade no corredor do fim da casa, pondo grelado nas paredes. O que eu sou hoje, e a casa dos que me amaram treme através das minhas lágrimas, o que eu sou hoje é terem vendido a casa, é terem morrido todos, é estar eu sobrevivente a mim mesmo como um fósforo frio. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, que meu amor como uma pessoa, esse tempo, desejo físico da alma de se encontrar ali outra vez, por uma viagem metafísica e carnal, com uma dualidade de eu para mim mesmo, comer o passado como pão de fome, sem tempo de manteiga nos dentes. Vejo tudo outra vez com uma nitidez que me cega para o que há aqui,
a mesa posta com mais lugares, com melhores desenhos na louça, com mais copos, o aparador com muitas coisas, doces, frutas, o resto na sombra, debaixo do alçado, as tias velhas, os primos diferentes, e tudo era por minha causa, no tempo que festejavam o dia dos meus anos. Para, meu coração, não penses, deixa eu pensar na cabeça, oh meu Deus, meu Deus, meu Deus, hoje já não faço anos, duro, somam-se-me dias, serei velho quando for, mais nada. Raiva de não ter trazido o passado roubado na algibeira, o tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Sabe o que é isso? É a dor de ver o tempo passar, de saber que a vida atropela a gente e que não respeita as nossas agendas, de saber que todos que estão aqui, se Jesus não voltar, vão passar pela porta estreita da morte. Os filósofos dizem que todos nós nascemos doentes de uma doença letal. A vida é a única doença que você pega e sabe que vai morrer. É ou não é? Nós estamos vivendo debaixo de um mundo complicado, perigoso e estranho. Por isso que eu quero trazer aos irmãos aqui hoje um pensamento muito forte. Deus está na sua família. Geralmente no nosso ambiente, principalmente ambiente pentecostal, a tendência é dizer, Deus está na sua família, e você já explodir, graças a Deus, aleluia. Hoje eu gostaria que você pensasse antes de dar o aleluia do crente. Eu queria que você pensasse nisso. Deus está na sua família. Eu li esse poema porque eu sou adepto do 11º mandamento, lerás as melhores literaturas da tua vida. Fernando Pessoa é um. Ele tem essa incrível capacidade de detectar momentos. Os filósofos dizem que os poetas são fotógrafos de alma, captam sentimentos que estão lá dentro. Quando você começa a penetrar pela arte, pela cultura, pela música, pelos livros, pela poesia, pela literatura, você começa a entender um pouco do gemido do mundo, como que o mundo lida com o tempo, como que as pessoas falam do hoje. Um dos grandes problemas de muitas igrejas é se fecharem no ambiente das quatro paredes e não captarem mais o gemido do mundo. Eu tenho louvado a Deus porque ultimamente nas nossas igrejas está se abrindo para esse sentimento da família, para pensar as casas, pensar dentro da família, só que ainda estamos muito, entre aspas, religiosamente pensativos. Ainda pensamos a família unida, bonitinha e perfeita aqui dentro. Dificilmente se leva para dentro de casa a espiritualidade dos púlpitos. O que eu mais ouço de mulheres na igreja é o seguinte: se você soubesse como esse homem é em casa. Já ouviu essa frase? Quantas vezes você já ouviu essa frase? Fulano prega bem, pena que a vida é terrível. Já ouviu essa frase? Você já ouviu falar de cantores, pregadores e pregadores e pegadores que saem pelas igrejas escondendo alianças? Eu quero hoje que você leve Deus para dentro da sua casa. Deus nas esquinas da casa. Deus nos ambientes do quarto. Deus nas entranhas da família. Não é um Deus funcional, habitante de templo, mas um Deus que anda comigo nas fúrias da minha vida. Eu quero que você saia daqui com uma certeza: você não veio achar Deus aqui, você está com Ele na sua vida, na sua casa, nos seus dias, na sua história e nas suas madrugadas. Amém, irmãos? Deus na família, pensa um pouco nessa expressão, Deus em casa. Agora imagine o seu oposto imediato, Deus fora de casa. Como é que é morar com Deus? Como que seria uma família quando Deus não está nela? Porque por definição, teologicamente falando, onde Deus não está, ali é o inferno. Onde Deus está é o céu, se Deus não está é o inferno. O não Deus é a negação da realidade celeste. Portanto, uma casa onde Deus habita é uma antecipação diária do céu. Uma casa onde Deus não está é uma antecipação diária do inferno. Tem um pastor que diz de forma brincalhona, até coloquei no meu livro, ele diz assim, que foi aconselhar um jovem que ia se casar e disse: meu filho, não case com uma filha do diabo, porque se você casar com uma filha do diabo, seu sogro nunca mais sai da sua casa. Não é? Habitantes das vidas, da cotidianidade, do urbano, de todos os dias. Sabe qual é um dos grandes problemas nossos enquanto gente viciada no templo? É que a gente esquece que a segunda-feira peita o domingo. Que dentro de casa eu preciso voltar a ser quem sou. Que dentro da minha casa eu não tenho essa coisa estranha de formatação, de configuração de púlpito.
O pastor Jorge falou aqui, Deus em casa, dentro de casa, nas nossas casas. Isso significa a intimidade nua e crua de como se é em casa. Eu acho engraçado como é que em casa a gente se liberta. Em casa você fala errado, come de colher, arrasta chinelo, é ou não é? Aí na igreja a gente tem a tentação da sociabilidade bonita, perfeita, todo mundo lindo, é uma maravilha, sem comer R's e S's, né? E a gente fica naquela tentação de uma perfeição que não existe. Sabe o que eu acho interessante? É mais fácil achar Deus na baderna de casa do que na ordem certinha da religião. Irmão, Deus é claustrofóbico, Ele não cabe nas nossas caixinhas, Ele é livre. Ele não fica nos lugares apertados das religiões, Ele está em casa, dentro da sua vida. Quer achar Jesus? Vai fazer arroz e chama Ele para participar disso. Ele é o Deus da cotidianidade mais simples possível. Eu louvo a Deus que o Jesus, que a Bíblia retrata, estava nas casas, estava na rua, estava com o povo, estava andando, estava vendo criança brincar, estava conversando com gente na beira da estrada. Era um Jesus que conversava com o pescador, era um Jesus que não tinha esse tipo de coisa estranha, de separação entre aquilo que é espiritual e aquilo que é vida. Para Jesus a vida era espiritualidade e a espiritualidade era a vida. Ele chamou a gente para esse abraço entre aquilo que é profundo e aquilo que é trivial. Ele nos chamou para ser crentes no comum, para ser extraordinários no simples. É isso que eu quero que você entenda aqui hoje, que você tenha essa noite o sono mais tremendo da sua vida. Amém, irmãos? Que você não precise de uma data especial para celebrar sua esposa. Que você não precise de uma data extraordinária para dar um presente. Mas que você convide Jesus para participar do dia a dia da sua casa. Às vezes a gente pensa o seguinte, isso aí é bom demais para ser verdade, Jesus dentro da nossa casa, isso é graça, é ou não é? Dentro da nossa casa mais comum, a graça é isso. Irmãos, entorpecidos pelo hábito religioso, a gente vai achando que Deus ele se sente à vontade em ambientes gigantescos, extraordinários e lotados de multidão. É o contrário. Deus se sente à vontade onde há humildade suficiente para recebê-lo como Ele é. E Ele nos conhece, Ele nos ama, é nosso Pai. Ele se relaciona conosco dentro dessa cerca de relações. É por isso que a gente está aqui hoje. Eu louvo a Deus que Jesus não colocou uma série de pré-requisitos para se aproximar de Deus. Ele simplesmente disse, quem tem sede, vem a mim e beba. E quem tem sede não está nem aí, pega a água e vira de uma vez, é ou não é? É isso que ele está dizendo, tenha coragem de beber da minha graça, para que a minha graça entre nas regiões áridas da sua vida e coloque aí dentro toda a refrescância da espiritualidade vivida em Deus. Está dando para entender? Eu quero ir bem devagarzinho, que é para você entender bem. Eu coloquei aqui, não caia na tentação das respostas prontas, porque isso aí é uma pergunta. Deus está na sua família? Não caia na tentação das respostas prontas, das lógicas fáceis. Eu quero que você pense, raciocine, vasculhe a intimidade da sua casa. Deus mora com você? Deus é um habitante da sua família? Eu quero que você pense a fundo nisso. Fique imaginando aquele anzol ao contrário que é a pergunta. Não parece um anzol ao contrário? É para pescar quem fica boiando no tédio, não é? É para mostrar que a gente é feito para pensar, para raciocinar. Deus mora comigo, Deus habita na minha casa, Deus come comigo na mesma mesa, Deus entra comigo nos quartos fechados, Deus participa das minhas conversas, Deus pode ligar a internet comigo, Deus entra no meu quarto na hora do sexo, Deus avalia a minha vida. Minha casa é um Éden redimido, onde Deus pode chegar, entrar e se sentir à vontade. Como é que é a sua casa? Eu quero que você pense um pouquinho, faz um exercício mental, como é a sua casa? Você se sente bem em casa? Você já viu gente que diz assim, quer me encontrar, quer fugir de mim, vai na minha casa. Já viu isso? A casa deve ser um inferno, porque ele não consegue ficar lá, não é? Você já viu gente que não consegue parar em casa de jeito nenhum? Ou pior ainda, tem gente que o marido chega para a esposa e fala assim, meu amor, amanhã eu estou de folga. Ela fala, sangue de Jesus tem poder. É que eu vou fazer que se divida em casa 24 horas, eu já acostumei com a ausência dele, não é? Está tão acostumado, o cara não para em casa de jeito nenhum, que quando ele resolve parar, ela fica desesperada. Vai fazer o que com ele em casa? A gente está vivendo uma sociedade que nos força a sair de casa. Sabe por quê? Porque saindo de casa, estamos de frente do sacerdote do marketing. Estamos de frente da criação de necessidades. Estamos à mercê dos pescadores de almas vazias, de mentes vazias. Em casa, eu estou protegido, é meu ambiente, é minha graça. Eu, por exemplo, eu amo minha casa, lá tem tudo que eu mais amo, minha esposa, meu filho e meus livros.
A maioria das pessoas fica buscando as suas informações, a sua base fora de si, o tempo inteiro no outro. É a famosa frase: a grama do vizinho é mais verde. Isso vai gerar o quê? Uma saída, um êxodo de casa, do lar. Sabe o que Deus quer que a gente entenda aqui essa noite? Que Ele quer transformar a nossa casa num altar, onde Ele se sinta à vontade. Quer prestar um culto para Deus? Comece em casa. Seu culto prestado em casa traz Deus no seu coração até aqui. E aqui dentro só vai ser verdades que você já trouxe de casa. A grande tragédia de muita gente nos púlpitos hoje é a ilusão de uma espiritualidade que só acontece aqui, mas que não tem ressonância em casa. Gente que come a ceia aqui, mas não leva a ceia para casa. Gente que te transmite ou cumprimenta com a paz aqui, mas não vive a paz em casa. A minha palavra para você essa noite é que Deus quer que a sua casa seja ambiente de culto todos os dias, porque para Deus é o culto, e se Deus mora na sua família, então tem culto todos os dias, porque lá é ambiente da graça. Teve um pastor americano que escreveu o seguinte: o cristão deve viver de uma forma tão digna com a sua família, que ele possa vender o papagaio da família para o fofoqueiro da cidade. Imagina, de forma tão digna que ele pode vender o papagaio da família para os fofoqueiros da cidade. Você conseguiria? Como é que é a família na sua casa? Esse meu livro da família que vai sair agora, eu tive a honra, o prefácio do livro é do pastor Josué Gonçalves, o pastor Reginaldo até viu, é do pastor Josué Gonçalves, e ele conta no prefácio do livro uma história interessante. Ele conta que uma família colocou uma placa na porta da casa: esta casa pertence a Deus. Só que todo mundo da rua só ouvia xingamento, gritaria e briga em casa o tempo inteiro. Até que um vizinho resolveu escrever uma outra placa e colocar embaixo. A placa de cima dizia: esta casa pertence a Deus. E o vizinho escreveu embaixo: mas foi alugada para o diabo. É por aí. Tomara que Deus more com a sua família hoje. Se isso acontecer, você está livre hoje para glorificar a Deus e entrar na história, fazer diferença na vida. É tudo que Deus procura. Gente que tem a porta aberta para Ele entrar e fazer morada, porque Ele sempre veio para morar com a gente. É o único Deus que deixou a glória para morar aqui embaixo conosco. Um Deus que se preocupa com relação. Amém? Eu coloquei algumas perguntas aqui que eu quero trabalhar com os irmãos para nortear a nossa reflexão. Primeira pergunta: Deus na família significa ausência de crises? Deus na família significa ausência de crise, porque é isso que se prega nos púlpitos de hoje, principalmente nos púlpitos neopentecostais. Se vendem ilusões, a mentalidade de que Deus estando na sua casa nunca mais vai passar problema, crise e nenhum tipo de privação. Te vendem a ideia de um Deus funcional. Você aperta um enter religioso e ele funciona. Você entra com ele na sua casa e tudo fica às mil maravilhas. Você entra com ele na sua casa e é como se entrasse com um Papai Noel da celestialidade, cujos 365 dias do ano é Natal. Eu pergunto: Deus na sua família significa ausência de crises? Jamais. Sabe por quê? Porque crises e perdas são partes fundamentais da pedagogia divina. Deus nos ensina nas crises. Deus nos ensina nas perdas. Escuta o que eu vou dizer, induzidos e seduzidos por essa sociedade do sucesso, nós acreditamos que Deus vai nos imunizar da dor. Só que isso é contradição, porque Jesus nos enviou um consolador, aquele que consola a dor. Portanto, se Ele nos imuniza da dor, Ele tira o campo de ação do consolo que Ele mesmo mandou. É ou não é? É contradição terrível. Pior ainda, escuta bem o que eu vou dizer. Eu estava ontem indo para uma igreja e o rapaz que me levou no carro, aí eu escutei um CD. Ele dizia para o outro assim: é lançamento. E o indivíduo cantando no CD dizia: Deus, Jesus é a minha vacina. Ele é a vacina para a minha inveja, é a vacina para o meu mal. Só que o que é a vacina? A vacina é um pouquinho da doença sendo colocada em você para seu corpo gerar anticorpos. É ou não é? Ou seja, Jesus é um pouquinho da minha inveja, Jesus é um pouquinho da minha maldade, é um pouquinho da minha fúria, é um pouquinho do meu ódio, Jesus é um pouquinho do meu demonização. Tomara que esse monstruoso Jesus entre aqui para gerar anticorpos para eu me defender. Que vacina que Jesus é! Aí esse tipo de mentalidade: eu estou livre, estou vacinado, então eu posso entrar no meio do mundo, posso ir lá e fazer acontecer. Jesus não te vacina do mundo.
Ele te garante em meu nome. Você vai pegar na serpente, você vai tomar alguma coisa mortífera, porque o meu nome garante pureza. Nome é personalidade, é relação, é um Deus que anda na casa, um Deus que conhece vida, é histórico, é um Deus que participa daqui, do mesmo chão, anda comigo. Ele não é uma vacina que alguém criou, porque ninguém cria ele. Ele é maior do que tudo e todos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu fico injuriado quando tentam transformar Jesus numa coisa menor do que o que ele é. Eu não sei você, mas eu fico doido com isso. Estamos tentando transformar Jesus numa coisa que ele não é. É a famosa frase: o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus é Cristo, e ele já está com a gente, é ou não é? Nós não precisamos esperar nada melhor do que Jesus. Tudo o que você precisa é que Jesus esteja na sua casa, porque se Jesus estiver na sua casa, todas as crises vão ter escola, todas as dores vão ter esperança, todo aperto vai ter vida, porque Jesus lá transforma a nossa casa no ambiente da glória. É Jesus em casa, transformando o ambiente da vida. Escuta isso aqui, Jesus sempre esteve envolvido com famílias em situação de crise. Foi a porta estreita das inquietações que ele escolheu para entrar na história. Eu acho extraordinário que Jesus é o único Deus que entrou na história pelo lado apertado da dor. Sabe o que é isso? Irmão, Jesus não morreu de hepatite na UTI do hospital na Palestina. Jesus morreu como preso político, tentando ser calado pelas autoridades. Sabe o que é isso? É um Deus que se preocupou com gente frágil, um Deus da sociabilidade, um Deus que desceu para encontrar quem estava à margem. Um Deus que veio para quem vivia na crise, na sombra, na região apertada. Ele não estava entre os nababescos da vida, ele estava em quem estava no sofrimento, na crise, lá embaixo. É um Deus que se preocupa com aquilo que me aperta. Sabe o que significa isso? Dentro da minha casa, quando eu choro, quando a dor aperta o peito, quando eu sangro por dentro, eu tenho um Deus que me entende, porque ele viveu a mesma realidade, a mesma situação. Ele sabe o que é isso. Jesus não é um burocrata celestial imaginando situações. É um Deus que entrou numa casa e viveu como filho, viveu com irmãos, viveu com uma mãe. Agostinho, quando vai falar de Jesus pequeno, ele diz assim: aquele Deus que fez as estrelas é tão pequeno que não consegue alcançar a altura da mesa. Aquele Deus que fez os astros, agora anseia por mamar no seio de sua mãe. Ele começa um caminho dizendo: ele que era o pão, teve que sentir fome para que hoje eu pudesse comer. Ele que é a água, teve que sentir sede para que eu pudesse beber. Ele é o caminho e teve que se cansar na caminhada. Ele é a verdade, mas foi acusada de falso testemunho. Ele é a vida, mas teve que morrer para que hoje eu pudesse viver. Ele transportou todas as roupas da minha miséria, trocou comigo de lugar para me vestir com as vestes da sua justiça. Portanto, tu nos fizeste para ti mesmo, e nosso coração fica desassossegado enquanto não descansa em ti, fim último das nossas aspirações. Você só está aqui hoje porque Jesus quer morar na sua casa. Você não vai achar Jesus no meio dessas cadeiras, nem sentado no púlpito. Jesus é o Deus de casa, Ele vai para casa com a gente. Ele não fica no templo fechado às escuras. Ele é um Deus que mora na minha vida e na sua casa. Quer achar Jesus quando você deitar na sua cama? Sinta a presença dEle lá. Quero que você entenda que é um congresso que acontece na sua casa todo dia. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Imagina 5 pecadores morando na mesma casa arrependidos. Imagina, é uma festa imensa todo dia na sua casa. É glórias a Deus. Você tem comida na mesa porque Ele permitiu. Você ainda acordou porque em paz eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Tudo gira em torno dessa presença abundante de graça. Os filósofos antigos diziam que Jesus é o nervo exposto de Deus na história. É o lugar onde Deus sentiu dor. É isso que é Jesus. Escuta bem o que eu vou te dizer aqui. Se você passa lutas e crises na sua família, bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Se você sente um aperto na sua casa, glorifique a Deus. Jesus está lá. Onde havia uma família em crise, Jesus estava presente. Quer achar Jesus na Bíblia? Procure uma crise, Ele está lá. Sabe o que me encanta em Jesus? Ele está lá no Monte da Transfiguração, imagina, conversando com Moisés e Elias, sentindo no corpo a sua glória, tamanha a glória que as vestes reluzentes. Mas sabe o que ele faz? Ele poderia ficar sentado lá no monte, tranquilo, conversando com Moisés e Elias.
Ainda falar, vai lá no céu, volta aí no céu e procura mais alguém para a gente conversar. Tá bom demais essa conversa aqui. Ultimamente eu tenho conversado só com os pescadores e o nível é muito baixo. Moisés e Elias aumentou o nível. Ele podia ter ficado lá muito tempo, mas não, sabe o que ele fez? Desceu. Por quê? Porque lá embaixo tem um pai desesperado com um filho endemoniado. E Jesus sempre esteve perto de uma família em crise. Ele desce do monte para atender um pai com o coração apertado. Sabe o que significa isso? Descer do monte é encarnação. É a igreja que sai dos ambientes de culto e vai até a casa, que sofre, que pede, que aperta o peito. É o pastor que desce do púlpito e vai até a ovelha. É a pessoa que sabe que o outro sofre, não de ouvir falar, mas porque apertou e sentiu a mancha da lágrima aqui, ó, no peito. É isso que está lá nas casas. A igreja começa nas casas. Sabe o que me encanta na igreja do Novo Testamento? Ela é uma igreja da intimidade. Quando ela entra nas casas, ela vai ver tudo complicado. Luta, problema, crise, a igreja cresce. Quando ela cresce, ela vai ganhar essa coisa social que a gente chama de templo, que é nada mais, nada menos do que um efeito ou um defeito colateral do amontoado de gente. Sabe o que me encanta em Jesus? Ele é capaz de dizer que ele deixaria 99 ovelhas no aprisco, correndo o risco de estarem sozinhas, só para buscar uma. Sabe o que é isso? É o pai que é capaz de deixar tudo em casa, sofrer todas as opressões da rua, para voltar no final do mês com um salário e garantir o pão do filho. É uma mãe que sabe que todas as opressões ao redor da escola, da faculdade, tentam entrar na mente da filha, mas ela não se dobra. É Raquel que chora seus filhos, abraça a sua menina e garante proteção, não desiste dos seus. Jesus é o Deus que entende quando a gente briga pela família. Eu vou deixar bem claro uma coisa aos irmãos aqui hoje. Em primeiro lugar para Deus vem a sua família. Perca qualquer coisa, mas não perca a sua casa. Perca seu emprego se preciso for, mas não perca seu filho ou sua filha, porque um dia você vai dar conta a Deus do que Ele te deu. Ele te deu uma casa e você é sacerdote do lar, sacerdotisa do afeto. Entra na sua casa hoje abraçado com Jesus, para que a realidade da sua casa seja Deus na sua família. Segunda pergunta para a gente pensar aqui hoje: como saber se Deus está na minha família? Já pensou nisso? Como é que eu sei que Deus está na minha família? Irmãos, escuta bem isso aqui, ó. Deus se manifesta no amor. E essa é uma das realidades que a igreja mais esquece. A primeira carta que João escreve, ele afirma que quem ama, conhece a Deus. Engraçado que João não diz assim, quem conhece a Deus ama. João diz o contrário, quem ama, conhece a Deus. Porque tem gente que conhece Deus, mas não ama. A igreja é feita de carrascos da culpa. Para quem anda no ministério, para quem é obreiro principalmente, sabe muito bem disso. Se o obreiro deixar, ele sacrifica a sua família em prol da igreja, que não vai pensar duas vezes em destruir o filho ou a filha. É ou não é? Sabe por quê? Porque nosso discurso do amor é maravilhoso, mas a prática é horrível. Porque nós vivemos em dois extremos, e o extremo também é doença. De um lado, aquele amor sentimentalista, melodramático, que pinta todas as cores e todas as nuances. Do outro lado, nenhum tipo de amor, porque todo tipo de amor é estranho, é complicado. Não há esse traçado do equilíbrio, que é o que Deus procura de nós. Irmão, ser crente é ser equilibrado, porque o desequilíbrio é mortal. Durante muito tempo nós vivemos numa igreja que tinha resquícios do desequilíbrio. Ela pendia para o lado da culpa, ela pendia para o lado dessa coisa forçosa, complicada, de dogmas e doutrinas que eram colocadas acima, goela abaixo das pessoas. O tempo foi passando, a igreja foi aprendendo. Só que hoje ela descamba para um outro extremo, que é o extremo da libertinagem, da facilidade total, o extremo da totalização, que também é doente. Só no amor é que eu percebo a presença de Deus na minha casa. E sabe qual que é o verdadeiro amor? É quando as diferenças já não são divergências. É quando eu passo a amar defeitos. É quando eu sei que o outro é frágil, é falho, é complicado, mas eu fiz a louca opção de continuar amando. Se o nosso amor tiver a base do amor de Jesus, então Deus está nas nossas casas. Você já parou para pensar no risco que Deus correu em nos amar? Pensa nisso por um momento. Você quer ver uma coisa? Uma escritora chamada Dorothy Sayers diz que Deus sofreu 3 grandes humilhações na história. A primeira humilhação que Deus sofreu foi a encarnação, imagina. Deus tem que encarnar, um Deus tão grande e virar humano.
É uma humilhação. Segunda humilhação, cruz. Já não bastava ele descer, ainda tem que ir na cruz. E ela diz que a terceira humilhação é a igreja. Ele escolhe gente frágil como a gente para mostrar toda a glória que tinha lá no começo. Às vezes eu fico olhando para mim e fico pensando no risco que Deus correu em me chamar. O risco que Deus correu em me chamar. Eu sou o risco de Deus. Porque amanhã eu posso estar desviado, seduzido, encantado pelos mundos, por essa coisa estranha das vitrines que brilham e que seduzem os olhos. Pouca coisa hoje seduz mais do que essa coisa de estar na mídia, no povo, no aplauso, no meio da multidão, ser levado pela mágica do povo, ser aplaudido, seu nome, os tapinhas nas costas. Como Deus correu risco em me amar. Mas uma certeza eu tenho, Ele faria tudo de novo. Agostinho disse que Deus nos ama como se houvesse só um para Ele amar. É esse amor de Deus em nós, sacrificial, o ágape, que Ele quer que a gente coloque na família. Paulo diz assim, ó, vós maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. O mesmo amor que ele usa ali é o ágape, amor sacrificial, amor que se entrega, que se dá, que se doa, que se rasga. Ele está dizendo que é um amor que perdoa, um amor que vai adiante, um amor que olha, um amor que cobre uma multidão de pecados. Não é um amor de competências. A gente ama competências. A gente ama gente que se enquadra na configuração dos benditos. A gente ama gente bonitinha, gente de carro, gente de casana. A gente ama gente que fala bem. A gente ama a intelectualidade. A gente é difícil amar gente complicada. Por exemplo, os nossos melhores instintos vêm à tona quando a gente pega um bebê. Mas esses mesmos instintos somem quando a gente atropela um bêbado na rua, que de tanto beber, né? Levou a gente para esse lado complicado da ojeriza. É estranho, não é? É nessa lógica do amor que a gente caminha. Como é fácil pregar sobre o amor, a coisa mais fácil que tem é pregar o amor. É ou não é? É maravilhoso, é bonito, é lindo, enche o peito. A gente fala, se pudéssemos aqui falar só sobre o amor, imagina, e entrar por dentro de Camões, e uma série de coisas, e trazer as mais tremendas poesias, William Shakespeare. Só que o amor de Jesus anda numa outra vertente. É um amor que vai até o limite. João capítulo 13, tendo amado os seus, amou até o fim. E como Deus não conhece o fim, nos amou no começo. É por isso que a gente está aqui hoje. Porque o amor dele nos atingiu em toda a eternidade, linearmente competente até chegarmos aqui. Você tem noção do que é isso, irmão? Você tem noção do quanto Deus te ama? Os escritores antigos diziam que se você conseguisse pegar o melhor amor de todas as melhores mães do mundo e juntar com o melhor amor de todos os pais do mundo, colocar num único coração, ainda assim você não tem uma pálida sombra do quanto Deus é capaz de te amar. É esse amor aqui, no coração, na alma, que faz com que a nossa casa tenha certeza, Deus está aqui, Deus habita na minha casa. Amor não é sentimento melodramático, ele é relação curada, é Deus no quarto do casal, Deus nas gavetas fechadas, Deus nos sites da internet, Deus nas madrugadas. Amor é Deus nas entranhas do dia a dia normal, um Deus que anda comigo, um Deus que conversa comigo, um Deus que me conhece e que não precisa de milagres para comprar minha fé. Sabe o que eu acho tremendo de Jesus? Ele vai e cura alguém, para e diz, foi a sua fé que fez isso. Ele sai do foco, tua fé te salvou, volta para casa tranquilo, foi você, não fui eu. Deus fala para Josué, você vai fazer o povo herdar a terra. Eu acho tremendo isso, um Deus que quer que eu entenda que Ele não me cerca de extraordinário só para engambelar a minha vida. Ele me convida para amar, na relação, no abraço. Depois que eu compreendo que Ele me ama, aí que Ele me cura, porque Ele quer que eu entenda que o milagre é uma delicadeza divina pela minha fé, não uma forma de comprar minha alma. Ele olha para um leproso e toca no leproso antes de curar. Jesus era teimoso, irmãos. Naquela época, tocar num leproso era terrível. Era ter que ficar o dia inteiro se purificando daquele mal. Jesus para, olha para o leproso e toca nele. Quando ele toca nele, todos os fariseus sentem os calafrios teológicos mais profundos de suas vidas. Olham para ele e dizem, meu Deus, e agora? Ele vai ter que passar o dia inteiro se purificando. Ele tira a mão, o indivíduo está limpinho. E agora, quem é que precisa se purificar? Jesus tirou aquela placa vermelha do proibido e colocou a verde. Passa, entra, fica à vontade. A partir de agora a vida está limpa. Eu estou entre vocês para fazer vocês andarem livres. Uma das cenas mais extraordinárias da Bíblia, a meu ver, sabe qual é? É a mulher do fluxo de sangue. Escuta bem isso aqui, eu pergunto aos irmãos. Aquela mulher, na época, uma mulher impura, imunda, jamais podia tocar em alguém. Se ela tocasse em alguém, ela estava sujando a pessoa estava impura.
Eu pergunto aos irmãos: é possível entrar numa multidão cuja pessoa que você busca está no meio dela? É possível chegar até essa pessoa por uma multidão sem tocar em ninguém? Sim ou não? É impossível. Mais ainda, é impossível saber com quantas pessoas você tocou, é ou não é? Até porque agora é uma rede de sujeiras, irmãos. A mulher provocou a maior sujeira do dia. Ela entrou na multidão sujando todo mundo. Aí ela toca nesse daqui, esse daqui suja. Por ele estar sujo, ele toca no outro, suja também. É um alastramento de sujeira. A mulher chegou sujando todo mundo. Sabe qual é o grande milagre do texto? Não é Jesus curar ela do sangue, porque quando ela tocou já foi curada. Jesus disse: saiu virtude. O grande milagre é ela voltar para casa limpa, purificando tudo que sujou. Ela volta limpando tudo e ela volta para casa feliz, de cabeça erguida e viva. É isso que Deus quer fazer com a gente em casa. A gente entra aqui cheio de sujeira, Ele nos limpa e a gente volta para casa limpo, glorificando a Deus feliz, limpando aquilo que a gente sujou. Caminho com Jesus é sempre de ida e de volta, é uma mão dupla. O nosso grande problema é acreditar que a gente chega aqui a gente é limpo, depois volta para casa e suja de novo e fica nessa coisa estranha. Eu quero que você adore a Deus por isso. Você aqui hoje, limpo por essa palavra, você volta para casa feliz. Você volta para casa para limpar vidas, lugares, ambientes e pessoas. Porque onde a gente está, se a graça estiver aqui, o lugar é sagrado, é chão santo. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde pisa é santo. Sabe o que eu acho interessante? Deus está procurando nos últimos tempos uma igreja que se conheça em casa novamente. Parece até estranho, parece até uma ironia da história. A primeira igreja começa nas casas, emigra para o templo. Deus hoje procura uma igreja que já está mais em casa do que no templo. Eu não estou dizendo uma igreja que fica em casa como se fosse igreja da casa. Eu estou dizendo uma igreja que leva a espiritualidade daqui para dentro de sua casa. E quando ela volta aqui, sabe o que ela faz? Ela apenas testemunha do que já existe nas suas casas. Ela vem trazer para cá o que ela está vivendo em casa. Então ela chega aqui, já chega num ambiente de culto. Eu costumo dizer que não existe culto chato. O chato é não cultuar. Eu já venho de casa feliz, já venho de casa sentindo essa graça que habita meu peito. É saber que eu ando em novidade de vida. É Teresa de Ávila, o caminho do céu já é céu. Eu sei para onde estou caminhando e conheço quem anda comigo. Irmão, você só está aqui hoje porque Deus tem andado lado a lado com você. Essa é a grande verdade da fé. Por isso que nós estamos aqui. Olha, eu não preciso fazer uma série de imprecações. Eu não preciso chegar aqui e colocar a mão na sua cabeça e fazer caras e bocas. Não preciso fazer mágica, porque mágica é a mentira que minha mão conta para os seus olhos. Eu não preciso fazer isso. Eu só preciso que você entenda que essa palavra te atinge em ambientes que eu não entro. O meu limite é seu canal auditivo, mas a palavra vai na divisão da alma e do espírito. Ela penetra lá dentro, ela entra em nuances escondidas da vida. Ela é uma palavra que se abre e uma vez enraizada gera frutos de vida eterna. Por isso a gente está aqui hoje, limpos pela palavra que foi falada. Eu quero que você compreenda que Deus não é uma técnica que funciona das 19 às 21 horas no ambiente religioso. Ele não é funcional, ele é um ser que oferece parceria. É isso que eu quero que você entenda aqui. Irmãos, a maioria das pessoas que entram nas igrejas hoje tem a mentalidade que Jesus é uma coisa que funciona nesse período. É pragmatismo religioso, funciona. Você chega numa livraria, você dá uma olhada nos livros de autoajuda. Faça a oração que Deus ouve. O duro é saber qual que ele não ouve, porque a Bíblia diz que ele não é surdo, não é? 5 passos para o seu casamento crescer. Se você precisar de um sexto, você está perdido, não é? Uma série de coisas. E todo dia a gente vai lá e compra, e lê, e chora. Sabe o que é autoajuda? É bom senso organizado. Não é? Só isso. Na verdade, a gente não precisa de autoajuda. A gente precisa de ajuda do alto e todo dia. Porque todos os dias Ele está conosco. A Bíblia é o único livro que você lê e o autor está presente para te explicar na hora o que você precisa saber. Não precisa bajular e nem pedir autógrafo, porque o autógrafo ele já deu com sangue lá na cruz do Calvário. A assinatura de Jesus é uma cruz fincada na alma. E se ela estiver aqui na alma, então eu estou livre para glorificar o seu nome e entrar nas mais tremendas profundidades do texto sagrado. Escuta o que eu vou dizer. Deus na minha casa é encontrado na parceria. Parceria é o primeiro sinal de que Deus habita uma casa e uma igreja. Porque onde Deus está não há espaço para o individualismo cego e patológico. Onde Deus está, sabe o que existe? A abundância da parceria. Foi o que Jesus fez com os discípulos.
Quer ver uma coisa tremenda? Primeiro milagre que Jesus opera, ele transforma a água em vinho. Na última ceia, sabe o que ele faz? Transforma o vinho em sangue, né? Ele faz um símbolo, a partir de agora é o meu sangue, sempre lidando com vinho, porque o vinho na mentalidade judaica é símbolo da alegria. Jesus está dizendo, eu entrei no mundo fazendo o milagre da alegria, saio dele deixando em vocês dentro da minha alegria, para que a minha alegria esteja na parceria do dia. Eu não vou trabalhar com um monte de funcionários de cara fechada, eu vou andar com gente que anda na minha alegria, porque o meu fruto do Espírito é amor, alegria, paz, ele vai entrar na minha vida. Tudo que eu faço é amor, executo na alegria e termino em paz, porque a alma que habita foi salva pelo sangue da cruz e acredita nele, tem eficácia. Sabe o que eu acho engraçado em Jesus? Tudo que você procurar em Jesus, você acha família. O que Jesus mais fez enquanto esteve com seus discípulos depois de ressurreto foi comer, é ou não é? Você quer ver uma coisa interessante? Jesus, depois que ele ressurge, o que ele mais faz é comer. Ele chega com os discípulos, ele vai lá, anda 11 quilômetros de Emaús, Jerusalém até Emaús, ele chega na casa, o que ele faz? Toma o pão, é ou não é? Aí ele abençoa a parte, não dá tempo de comer porque alguém identifica, ele volta. Quando ele volta, que ele chega em Jerusalém, sabe o que ele fala? Paz seja convosco, vocês têm alguma coisa para eu comer aí? Aí os discípulos arrumam um pouquinho de comida para ele. Ele chega na praia e fala, vou encontrar com Pedro, avisa para ele. Aí Pedro está lá pescando, ele para na praia, a primeira coisa que ele diz, vocês têm alguma coisa para eu comer aí? Pedro fala, a gente trabalhou a noite inteira e não pegou nada, só que ele já tinha, porque ele estava lá com a pedra, fogueira acesa, pão e peixe. A Bíblia fala isso. Ele já tinha. Tanto é que quando eles descem do barco, ele fala, traz os peixes que vocês trouxeram. Eu trouxe uns aqui, mas eu quero fresco. Um Jesus que comia. Está aí uma das coisas mais tremendas da Bíblia. Até hoje, grandes negócios são feitos à mesa. Num jantar de negócio, no almoço. Em tudo quanto é igreja, na vida, sempre tem alguma comida, alguma coisa. Uma vez por mês a gente senta para fazer o maior de todos os banquetes, na menor de todas as configurações, que é a ceia. Você hoje, eu não acredito que todo mundo que está aqui comeu pelo menos uma refeição hoje, é ou não é? Sabe o que significa isso? Nessa mesa, que é aquilo que você participa todo dia. Não existe ser humano na face da terra que não tenha participado disso todo dia, ou pelo menos anseia com isso. É nisso que Jesus se revelou depois de ressurreto. Sabe por quê? Ele uniu aquilo que é extraordinário, ressurreição, com aquilo que é comum, comida. Uniu tudo na mesma mesa, no mesmo banquete de amor. Sabe por quê? Ser crente é ser extraordinariamente comum, abençoadamente simples. É aquele que glorifica e come, aquele que toma banho e louva, aquele que está em casa e está no templo. Não existe para ele lugar diferente, porque o sagrado habita dentro. Portanto, qualquer lugar é lugar de vida, é lugar de graça, é lugar de glória. Deu para entender? Aí você não precisa reclamar do tamanho da sua casa. Se Deus mora lá, ali é o céu, mesmo com a configuração pequena. Aí eu não preciso reclamar das pessoas que habitam a minha vida. É gente que Deus me deu para aprender a amar. Eu gosto de olhar para o meu filho como uma espécie de mensageiro de Deus, para Deus me ensinar como é ser pai. Toda vez que eu olho para o meu filho na relação pai e filho, eu sinto o quanto Deus tem problema comigo. Não há nada mais complicado do que seu filhinho de 6 anos fazendo birra, é ou não é? Eu fico pensando que de certa forma tem coisas que eu faço que Deus fala, não faz isso. Uns tempos atrás meu filho fez alguma coisa lá, minha esposa estava me contando. Tinha umas irmãs lá em casa, e aí uma irmã falou, olha, ele fez igualzinho o pastor. Eu falei para minha esposa, olha que negócio tremendo que é isso aí. Ó. Se meu filho, humano, simples, é capaz de fazer alguma atividade que testemunha da minha existência sem que eu esteja presente, tem certas coisas que eu faço que Deus se levanta no céu e diz, esse menino é meu filho, olha lá. Ó. Tem coisa que ele faz que só eu faço, ressonância divina. Eu faço coisas que Deus faz. Como é isso? Amar. Quando é colocar em prática as coisas que Ele me ensinou, façam isso em memória de mim até que Ele venha. Quando você faz isso, o mundo sabe de quem você é filho. O mundo conhece a filiação e atesta que o Pai habita a sua casa, Deus na sua família. Terceira pergunta. O que tira Deus da minha família? Pensa nessa pergunta por enquanto. O que tira Deus da minha casa? Como um ser de relação, Deus se entristece. Por isso que eu li esse texto, que é muito forte, não entristeçam Deus. Irmãos, esse é um dos ângulos mais extraordinários da convivência com Deus, a tristeza divina. Deus fica triste. Você já parou para pensar nisso, que Deus fica triste? Paulo avisa, não entristeçam o Espírito, ou não entristeçam Deus. Deus também chora.
A Bíblia mostra um Deus que não escapou da ira. A Bíblia mostra um Deus que se contorce de dor. Sabe o que é o livro de Oséias? É a crise de Deus. Ele ama, mas não é amado. Em todos os profetas tem duas imagens de Deus. Ou Deus é representado como um pai ou como um amante. E é sempre um pai decepcionado, um amante ferido, traído. Deus sente dor, Deus chora. Deus se entristece. Sabe o que é tremendo? O outro lado é que é lindo. Esse mesmo Deus que se entristece, que chora, que sente essa angústia, também se alegra quando eu faço as suas obras. Também se alegra quando tem festa na minha casa. Ele é o Deus que recebe o filho pródigo detonado, mas também insiste com o filho que está em casa. É o Deus que vai visitar o Lázaro morto e a Marta sem vida nas relações. É o Deus que entra nas dimensões mais redundantes da casa. Eu quero que você entenda que hoje, que Deus sente tristeza quando a gente se afasta dEle, quando a gente não permite que Ele entre na nossa vida do jeito que Ele gosta de entrar. Ele quer ser íntimo. Você já pensou no que é intimidade com Deus? Tem gente que acha que intimidade com Deus é choro sem lágrima, que foi inventado pelo movimento de louvor que chegou no Brasil por volta dos anos 90, né? Finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90. Choro sem lágrima. Agora é o momento da intimidade com Deus. Aí faz cara de santo, bota a mãozinha no peito e fica ali meia hora. Se nós estamos aqui, Senhor Jesus, não sei o que lá, naquela ladainha de crente, é o mesmo tom, meia hora e tal, e não desce uma lágrima sequer, e a gente jura que está chorando. Aí a gente pergunta, o que é isso aí, irmão? Isso é intimidade com Deus. A gente acha que intimidade com Deus é falar algumas coisas assim, em voz mais baixa. Ao invés de fazer aquela oração de narrador de futebol, faz aquela sussurrante. A gente acha que intimidade com Deus é não faltar em nenhum culto da vida. Uma espécie de calculadora eclesiástica da culpa, agenda ferrenha dos que estão fechados ali, ó, no calendário divino. Sabe o que os Salmos falam sobre intimidade? Achavas tu que eu era teu igual? Sabe o que é intimidade com Deus? Quando Davi peca, ele escreve o Salmo 51, depois que Natã vem confrontar ele escreve, Deus, tu conheces a verdade do íntimo. Como ser íntimo de alguém que é mais íntimo do que a própria noção da intimidade? Sabe o que é intimidade? Intimidade é saudade. Você só tem saudade de quem você é íntimo. Rubem Alves diz que a saudade é minha alma dizendo para onde ela quer voltar. Sabe o que é intimidade? Produzir saudade no coração de Deus. Eu olho para Jesus, por exemplo. Jesus ressuscita. Irmão, se sou eu que cumpro a minha missão, ressuscito da morte e sei que vou voltar para o céu, para o lado de Deus, assim que eu descesse da cruz e saísse do túmulo, eu vazava para a glória. É ou não é? Jesus é o contrário. Ele fica aqui, ó, enrolando. Ele aparece aqui, depois ele aparece lá embaixo. Ele vai a pé com 2 discípulos, depois ele volta. Ele vai encontrar outro discípulo lá na praia. Ele está sempre andando. Um grupo de gente simples produziu saudade no coração de Deus. Jesus podia ter desaparecido num piscar de olhos, mas foi subindo devagar até que uma nuvem o encobriu. Sabe o que é isso? Discípulos que estão olhando com desejo que o olho subisse. Um mestre que está subindo com desejo que o olho ficasse. Os dois se encontram na intimidade do amor. Eu não quero ir, vocês não querem que eu vá. Eu não vou deixar vocês órfãos, filhos sem pai. Eu vou, mas o Consolador vem. E quando ele vier, vocês vão comigo. Para que onde eu esteja, vós estejais também. Intimidade é saudade. Você sente saudade de quem? De quem você ama. É ou não é? Aí eu volto no nosso amor. Às vezes a gente chega em algumas igrejas, aqui até que eu tenho amigos e tal, é diferente. Mas tem igreja que a gente chega pela primeira vez, ninguém nunca te viu na vida, aí apresenta, está conosco, pastor. E a igreja diz assim, nós amamos você. Ah, mas não ama não. Amar tem a ver com convivência, é ou não é? Dá para odiar à primeira vista, né? Mas amar é complicado, amor é graça, é Deus quem faz esse milagre da convivência e você recebe o irmão que nunca viu na vida na sua casa e faz uma amizade duradoura porque é baseada no sangue da cruz. A graça é que quebra o egoísmo e me faz receber o outro em Cristo. A partir do amor de Jesus é que eu posso amar você sem te conhecer, é ou não é? Nosso estímulo à hipocrisia nossa de cada dia faz a gente esquecer dessas verdades. Sabe o que faz Deus sair da nossa casa? Egoísmo. O egoísmo abre a porta da rua para Deus sair, é a síndrome de Sansão.
Ele fala: sairei como das outras vezes, seduzido pela cultura, essa cultura do forte. Ele esqueceu de onde vinha a sua força. É o Salmo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe o que acontece com Sansão? Ele pensa o seguinte: o Espírito Santo me pertence, é algo que eu uso a hora que eu quiser, depois eu guardo aqui, ó. Só que William Temple disse que ninguém pode possuir o Espírito Santo e guardá-lo para si. Onde o Espírito está, transborda. Se não transborda, é porque não está. Irmãos, o texto bíblico de Sansão é um dos mais tristes da história bíblica. O texto diz: ele não sabia que o Espírito já tinha se retirado. Irmãos, o Espírito Santo é profundamente delicado. Assim como ele entra, se você deixar, ele sai sem que você perceba. Ele simplesmente virou as costas e saiu. E sabe o que sobrou? Um homem com músculos, mas sem cérebro. Um dinossauro, corpo grande e cabeça pequena. Escravo dos instintos, escravo do olhar. Onde colocava os olhos, apoderava-se, implantava seu domínio. Sabe o que os filisteus fizeram? Política fria da raiva, olho por olho. Arrancaram os olhos, só sobrou o quê? Trevas e Dalila, que no acadiano dá empobrecimento. Dalila significa desejos que diminuem, que empobrecem. Sonhos que desfazem a minha vida, que levam com a minha cama. Monstros que engolizem, que agonizam meus sonhos. Eu quero que você entenda uma grande verdade de Deus aqui hoje. Toma cuidado para que o Espírito não saia da sua casa sem que você perceba. Você consegue ainda perceber Jesus na sua família? Você ainda sente Jesus na sua casa? Irmão, geralmente na igreja a gente diz assim: sinta a presença de Deus. Eu quero fazer outra pergunta hoje. Deus sente sua presença aqui? Você veio aqui? Como é que é na sua casa, você e Deus? Você sabe que o Espírito ainda está lá? Quando você entra em casa, abre a porta e sente cheiros do ambiente que você reconhece, cheiros da vida. Como é que é estar em casa? Eu que viajo muito, não há nada melhor do que chegar em casa. Pelo menos a minha casa, eu amo a minha casa, é bom demais chegar em casa. Na nossa casa existe nosso ambiente, coisas nossas. A casa é um ambiente tão íntimo que até as nossas coisas que deveriam, até os nossos lixos ficam guardados, e a gente só acha quando vai mudar, é ou não é? Na hora da mudança a gente acha utensílios e inutensílios que ficam guardados lá, né? A gente vai conferindo grandezas a gravatas velhas, a gente guarda como tesouros CD sem capa, cadeado que não se usa mais, né? Você já viu que na hora de mudar a gente leva uma mudança e deixa umas tralhas, bagagens do passado? Sabe o que é intimidade genuína? É álbum de retratos, retratos de família. Sabe o que eu acho interessante? Ninguém para tirar foto da briga, da crise. Você só tira foto do que é bom. As fotos guardam o que vale a pena, é ou não é? Sorrisos, lembranças. A única coisa que é ruim das fotos são as nossas roupas que não se usa mais, é ou não é? Bigodes que a gente não coloca mais, corte de cabelo que não existe mais. O resto fica. Sabe o que significa isso? Traga de volta para sua casa momentos de fotos. Fotografias da vida, da alegria, da alma, do sorriso. Chama Jesus para dentro da sua casa, porque Ele é o melhor fotógrafo de emoções que existe. Ele vai colocar na sua vida sorrisos que já foram esquecidos. Vai tirar bagagens da vida, tralhas da alma e permite limpeza. Ele mesmo fala lá em Mateus que todo escriba é como pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. As velhas jogam fora, as novas são ambientes da graça e espaço para Deus guardar mais de si. Escuta isso aqui, ó. Despersonalização é outra coisa que tira Deus da nossa casa. Escuta uma coisa, Deus não precisa de coisas, Ele ama pessoas. E nós estamos vivendo na sociedade dos rótulos, dos números e das expectativas. O tempo todo o tempo inteiro enquadrado dentro dessas coisas. Todo dia a gente tem um rótulo diferente. Não se pasmem se daqui uns dias você encontrar um pregador nos púlpitos com um diploma de teologia colocado nas costas. Que o que vale hoje é rótulo. Seja sincero, tem coisa pior do que você fazer uma festa, aí coloca assim a foto do indivíduo e fala, e explica, imagina como vai vir, vai ser uma bênção, o homem vem e não sai nada. É ruim ou não é? Frustrar expectativas. A Bíblia mostra Davi, a guerra lá com Absalão, aquela coisa toda. De repente o capitão chama um homem e fala para ele: olha, vai lá e entrega a notícia para Davi que teu filho morreu. Aí vem outro, Aimaas. Ele chega e fica desesperado lá do capitão: deixa eu correr, eu quero contar a notícia, eu que quero contar. E o capitão fala: hoje não é você, eu já mandei um. Ele fala: eu quero ir. E o capitão fala: então vai, desse jeito. E ele sai correndo, e corre tanto que ele passa na frente do outro que já tinha ido.
Aí Davi está lá no trono, olhando com aquela sensação, aquela expectativa. De repente alguém olha, e ele era famoso pelo jeito de correr. Eu acho interessante isso. O sentinela diz assim, ó, vem um correndo lá e pelo jeito de correr é Aimaas. Levanta um poeirão imenso. É ele, é doido, vem que vem com tudo. Aimaas, eu sei quem é. Davi fala, é um bom homem, deve ter uma notícia boa, porque quem está esperando notícia sempre espera o melhor. Só que ele chega, Davi fala, e aí, o que você viu? Ele disse, eu não vi, foi nada. Davi fala, encosta aí. Aí vem outro, porque quem sabe o que vai dizer, não precisa falar antes. Quem sabe o que vai dizer não faz propaganda própria. Quem sabe não fala, chega e faz. Não levanta poeira, não estimula expectativas frustradas. Ele chega e tem uma palavra, seja com os teus inimigos, como foi com aquele jovem. Ainda que a palavra seja dura, ela é verdadeira, porque quem tem uma missão, cumpre. Sabe o que significa isso para as nossas casas? Não levante poeira na vizinhança, se você não tem o que dar. Mas se você tem o que dar, levanta a graça, porque o mesmo vento que passa na estrada e levanta poeira, quando passa no jardim, levanta perfume. Se passar no jardim da sua casa, que o cheiro bom seja o bom perfume de Cristo. Nessa sociedade dos rótulos, nós somos salvos por um nome, pelo nome de Jesus. É ao nome de Jesus que todo joelho se dobrará. Sabe o que significa isso? Eu quero que hoje, guarda o que eu vou te dizer, hoje você possa voltar para sua casa lembrando do nome das pessoas que moram lá. A Bíblia é um livro histórico. Eu acho tremendo os livros de crônicas, por exemplo, livros que começam com uma vasta genealogia, a mais vasta da Bíblia, nomes. Sabe por quê? Porque estavam se perdendo em rótulos, em esquemas e manias. E Deus só se realiza, só se mostra, só se planifica em humanos, em nomes, em gente. Ele trabalhou com um nome simples, Jesus. Ele ainda trabalha com o nome, com o seu nome, com o meu nome. Ele ainda nos chama pelo nome. Irmãos, Deus não unge coisas, Deus unge gente. Eu vou dizer uma coisa aqui que vai contra tudo que você já imaginou de teologia assembleana, mas eu vou falar que eu me sinto em casa mesmo. Eu não gosto muito dessa frase, Deus vai me usar, porque eu nunca uso minha esposa. Eu não acho que Deus nos usa, eu acho que Ele propõe parceria. Eu acho que é instrumento que Ele toca. É isso que Ele faz. Deus nunca te violenta, Ele nunca te compra. Deus nunca vai fazer um milagre para você poder acreditar nele, nunca. Ele vai sempre propor, se alguém quiser, venha. Quem tem sede, aí é com você, vem a mim e beba. Eu sou o caminho, andar é contigo. Eu sou a porta, se você quiser, abre. Tudo é proposto, não é imposto, porque Jesus não é uma espécie de mini Hitler impondo coisas para você. Jesus não é um monstro que aplica verdades incontestáveis. Ele diz, eu sou a verdade, me abraça que eu entro em você. Sabe o que eu acho tremendo? Quando Deus lá no começo, no Gênesis, Ele fala, haja luz. Ele convida a luz a existir, exista, haja luz. Jesus vem depois dizer, eu sou a luz. Me convida para eu existir nas suas trevas. Meu pai um dia convidou, ela existiu. Me convida que eu existo em você. Se você me convidar, eu entro nas trevas da sua casa. E uma vez lá, vai haver luz. O paraíso agora está nos olhos, habita por dentro. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Eu só quero que você saia daqui com uma certeza. É na sua casa que Deus quer agir. É no seio da sua família que Deus quer estar. Você consegue visualizar Deus sentado no sofá da sua casa, conversando com você? Visualiza por um momento, faz aí um exercício teatral. Imagina Deus na sua casa, sentado no sofá. Ou melhor ainda, qual que é o lugar na sua casa que você gosta de sentar assim quando não está fazendo nada? Imagina esse lugar. Você consegue conceber a ideia de Deus sentado ali, conversando com você? Por exemplo, eu provavelmente levaria ele para dentro dos meus livros. Vamos conversar sobre os livros e vamos ver os livros e tal. E eu acho que ele ia amar isso. Como é que seria Deus dentro da sua casa? Você levaria Deus dentro do quarto fechado? Você levantaria o tapete para ele ver a sujeirinha varrida para debaixo? Você entregaria para ele, na mão dele, a chave para abrir gavetas fechadas? Você ofereceria para Jesus a comidinha sempre nossa de cada dia? Sabe o que eu acho lindo em Jesus? Ele chama os discípulos e fala, no último dia, sabe o que vai acontecer?
Tempo de salvação, Jesus diz: eu estive nu e vocês me vestiram, eu estive enfermo, vocês me visitaram, eu estava preso, vocês foram me ver. Jesus coloca a salvação na justiça social. Ele está dizendo: quando eu estava afastado, vocês foram lá, vocês foram um abraço para mim na hora que não tinha ninguém. Por isso que eu amo vocês. Quando tudo ficou vazio, vocês se encheram de significado. Olha o que Deus está dizendo: não sou eu que estou, entre aspas, salvando vocês, vocês é que foram lá me buscar, e por causa disso eu salvo vocês. Leva Jesus para sua casa hoje. Eu estou tendo a coragem de fazer um, entre aspas, apelo para crente. Leva Jesus para sua casa. Chama Jesus para andar pela vida com você. Coloca Jesus aí. Não abra a porta para Deus sair, mas para Deus entrar. Chama Jesus para dentro da sua família. Com a permissão do pastor, eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento, abraçasse a sua esposa aí, a pessoa que está do seu lado, que é da sua família. Por favor, se coloque de pé, abraça ele aí. E ela. Nós vamos fazer um momento de oração pelas famílias, com as famílias. Deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Eu gostaria que você orasse com a sua esposa, com o seu esposo, com a pessoa que dá da sua família aí, falando o nome dele e dela. Você ainda lembra o nome da sua esposa? A gente coloca nesse rótulo, é esposa, e acaba esquecendo o nome, né? Esposo. Porque tem gente hoje que está vivendo uma vida estranha da relação, sabe? Eu estava lendo esses dias uma história que achei engraçado. A moça foi se aconselhar com o pastor depois de 2 meses de casada. 2 meses já não aguentava mais o marido. E o pastor disse: mas minha filha, qual é o problema? E ela disse: pastor, foi amor à primeira vista, eu devia ter olhado uma segunda vista. A outra fala: pastor, acho que eu entendi o que Deus quer dizer com amar o próximo. O atual está difícil. Você ama essa pessoa que está do seu lado? Existe amor na relação de vocês? Eu quero que você ore com esse amor. Você já experimentou orar com amor? Você sente literalmente a presença de Deus, porque a Bíblia garante que Deus é amor. A Bíblia define Deus. Deus é amor. Irmãos, essa é a autodefinição de Deus. Deus é amor. Experimenta orar com amor. Irmãos, às vezes eu fico pensando que, na maioria das vezes na igreja, a gente fica tão acostumado com as coisas de igreja, que a gente tira o significado dela. Então fica uma coisa tecnicista, mecânica e profissional. Então eu mais ou menos oro pela minha esposa e ela pelo esposo. E nessa confluência de esposo, o nome some, desaparece. Eu quero que você entenda hoje que essa intimidade que existe aí é verdadeira. Sabe, eu quero que você entenda que no seu casamento existem coisas que só pertencem a vocês. Coisas da intimidade. Sabe quem é o mais indicado para orar pela sua família agora? Você. Eu descer aí e colocar a mão na sua cabeça é impessoal demais, é distante demais, porque eu não te conheço. No máximo, eu vou ter que perguntar seu nome. E vou ter que orar frases feitas. Deus abençoa teu servo, o irmão fulano de tal e tua serva. Entra na casa deles, abençoa a vida deles. Tudo frase feita. Você não. Deus, eu te dou graças por essa mulher que está comigo por causa disso, disso e disso. E ela com você, realidades de casa. Coisas que eu não tenho direito de entrar aí. É você e Deus. Deus na família. Você acredita em tudo que foi pregado aqui? Então ora agora, abraça sua esposa, seu esposo, conversa com Deus a 3, ou a mais se a família estiver aí. Pai, eterno, não há palavras para te agradecer por estar nas nossas casas. Deus, eu quero te pedir que nos livre da tentação de viver uma funcionalidade aqui. Essa coisa que funciona no culto das 19 às 21 horas, mas que não tem ressonância em casa. Vai comigo para minha casa, Deus. Deita na minha cama. Sonha os meus sonhos. Me ajuda no meu dia a dia normal, na poeira da vida. Minha vida pode ser uma banalidade rotineira, mas o Senhor resolveu escolher para andar comigo, sabendo que eu vivo na banalidade.
O Senhor fez a louca opção de me amar. Escolheste as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Ah, Senhor, entra em cada casa, em cada família aqui. O Senhor conhece cada problema que os casais estão vivendo hoje. Filhos adolescentes que não entenderam ainda a vida. Filhos estudando fora, correndo os riscos de uma vida. Marido insensível, esposa silenciosa demais. Corações que não estão convertidos uns aos outros. São realidades que habitam as casas dos crentes. Mas se o Senhor está nas nossas casas, também há esperança, há transformação, a vida, a alegria. Eu sei, Senhor, que o Senhor se digna habitar conosco, que Deus mora nas nossas famílias, nas nossas casas, nas ambiências do nosso lar, na cotidianidade que nos esmaga às vezes debaixo do comum, Pai. Mas eu te louvo porque o Senhor escolheu esse comum que eu sou, Pai. Eu te agradeço aqui por cada família representada aqui hoje. No nome precioso de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. O que se perde pelo ar é folha e pó, o que não serve pra usar vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isto eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu para governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Deus é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Se você crer, você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Se você crê nisso, levante a sua mão assim, adore o nome de Jesus, porque Ele te fez mais que especial, meu querido. Aleluia. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu para governar, Deus usa até no cativeiro.
Esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui para mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém do coração de Deus. No coração de Deus. Oh, aleluia, de Deus.